Então eu quero dar aqui 4 conselhos, se eu posso dar, acredito que eu já posso, já estou nessa caminhada há um tempo, apesar de ser novo, para você ter uma vida abundante em Deus, para você entender que o Espírito Santo de Deus quer fazer você exalar o bom perfume. A primeira é, procure conhecer o Espírito Santo. Você pode repetir após mim? Procure conhecer o Espírito Santo. Tem gente que fala assim, pastor, eu quero conhecer, porque a presença dele realmente é maravilhosa, mas ele é muito mais do que só uma presença. Assim como a gente, nós somos pessoas que não somos um gosto só. Por exemplo, tem gente que gosta de salgado e doce, tem gente que gosta de macarrão, arroz, feijão, tal. Ele não gosta de uma comida só específica. Da mesma forma é o Espírito Santo. Ele é Deus, e a Bíblia fala que ele é multiforme graça. Então, na medida que você vai conhecendo ele vai revelando para você o propósito dele. Diga, o propósito é dele, o propósito não é meu. Diga, o propósito é dele, para a minha vida. Isso também é um processo de santificação, porque senão a gente se mete em coisas que não é para a gente se meter. E às vezes a gente desiste no meio da caminhada, porque a gente queria muito aquilo, mas Deus nunca quis para as nossas vidas. Quando a gente pede ao Espírito Santo para que Ele fale, a gente não entra em rascada. Tem gente que chega para mim e fala assim, caraca pastor, quero ser pastor. Eu falo, dura coisa que você está pedindo, cara. Mas se tu está desejando, a Bíblia fala, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas é difícil, irmãos. Às vezes subir aqui é a parte mais fácil. Mas às vezes nem subir aqui é a parte mais fácil. Porque às vezes subimos sangrando. Subimos chorando pelas madrugadas. E às vezes as pessoas só acham que é o glamour. É por isso que aqueles que querem galgar, eu estou falando de pastor, mas tem tantas outras áreas, você vai sendo forjado. Para quando você chegar no propósito que Deus tem para você, você não vai desistir daquilo que Deus tem para você. Até mesmo porque foi Ele que te chamou. Então a gente precisa conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a sua vontade. Coloca para mim, Vitor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Vê se é isso, Vitor. Vamos lá, fica aí, Vitor, lá no 10, só no 10 mesmo. Deus, porém, revelou-se a nós pelo seu Espírito. Toda a revelação que vem da parte de Deus, segue esse caminho, o Espírito. E Ele não fere a palavra dEle, tá, irmãos? Ele sempre vai de encontro à palavra dEle. E o Espírito examina todas as coisas, não só terrenas como espirituais, até mesmo as profundezas de... Se o cara sabe tudo de Deus, e eu estou chamando de uma forma respeitosa, e eu não sei nada, eu tenho que conhecer esse cara. Eu tenho que ter intimidade com esse. Porque uma coisa são o que os meus olhos veem, concupiscência dos olhos, e eu desejo. E tem gente que acha que a concupiscência dos olhos é só o pecado que está lá fora. Às vezes coisas até de Deus que a gente quer fazer, porque parece bonita, a gente não tem capacidade para fazer, a gente não foi chamado para fazer aquilo. Então eu preciso me alinhar com esse cara aqui, porque ele vai falar para mim e para você o que realmente vem de desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Você está me entendendo? Então você se alinha com ele e as coisas de Deus vêm sobre a sua vida. Por isso é importante a oração, por isso é importante conhecer a palavra, por isso que é importante estar em comunhão com os irmãos, é por isso que é importante estar na igreja, para ouvir uma palavra de orientação como essa, porque às vezes eu posso querer muito uma coisa que não é de Deus, mesmo essa coisa sendo muito boa. Então a gente precisa entender o coração do Espírito Santo. Então, procure conhecer o Espírito Santo pela palavra, irmãos. Gaste tempo com isso. Aqui, ó. Pastor, como é que eu faço? Coloca no Google, igual eu coloquei aqui. Atributos do Espírito Santo, desejo do Espírito Santo. E você vai lá estudando coisas que ele deseja para sua. Ele não mudou, ele é imutável. Ele ainda tem seu desejo próprio, a sua vontade de fazer e estabelecer, não somente na nossa vida, como na vida da igreja. Procure conhecê-lo por meio da busca pessoal. Gaste tempo com Deus, no seu devocional, no seu quarto. Nunca foi tão importante na história da humanidade, irmãos, o nosso quarto.
Às vezes a gente quer orar em público e Deus recebe a nossa oração. Às vezes a gente quer ser visto orando, às vezes a gente faz até live de oração. Vocês já viram live? Às vezes eu não sou contra, tem que fazer mesmo, tem que pregar. Mas existe um Deus de intimidade no nosso quarto nos esperando ainda. E a gente tem negligenciado essa intimidade com Ele. E Ele quer falar, irmãos. Você lembra que eu falei para vocês aqui no início que o Espírito Santo me pediu? Você acha que Ele me pediu aonde, irmãos? Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. E lá Ele vai desconstruindo, construindo, fazendo, desfazendo, orientando, tirando desejos e vontades humanas e colocando desejos e vontades do Pai. Oração é extraordinário. Em todo quanto foi lugar que teve avivamento, ele foi precedido por oração, irmãos. Tanto individual quanto coletiva. Então, se desejamos a vontade de Deus para as nossas vidas, o caminho é a oração, irmãos. A gente precisa gastar tempo juntos e a sós com Deus. Diga para o irmão que sei lá, tem quarto lá? Se não tem, constrói um. Então procure conhecer a vontade do Espírito Santo pela sua palavra. Procure conhecer pela busca pessoal. Procure conhecê-lo pela busca coletiva, porque o Espírito Santo de Deus também trabalha na comunhão. A Bíblia vai dizer que onde há comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. Ô irmãos, é por isso que às vezes a gente está aqui, igual foi o louvor, irmãos. Eu não queria que o louvor acabasse. Vocês lembram que eu falei? Se eu fosse para a glória direto, já estava bom, meu irmão. Que isso aqui é uma fagulha do que vai ser no céu, irmãos. Você tem noção? Eu acho que o culto, quando chegar à igreja, pastor Jesus, Pai do Senhor, irmãos, acho que o culto não acaba, irmão. Imagina quanto tempo vai durar esse culto. Oh, irmão, glória a Deus. Você pode imaginar? Então procure conhecê-lo profundamente. Procure conhecer o Espírito Santo de forma profunda. Vocês já viram assim, às vezes, alguma reportagem de casais, de casal que se separou? Aí um diz assim, eu vivi tanto tempo com ele, ou com ela, mas eu não o conhecia. Foram anos, mas não tinha conhecimento profundo daquela pessoa que estava vivendo com ele dia após dia. Da mesma forma, o Espírito Santo. Tem os nossos achismos, tem experiências que outros viveram, mas tem a palavra e as experiências que Deus quer dar a cada um de nós. E essas experiências, elas são dadas muitas vezes no quarto, no seu a sós com Deus. E tem coisas que Ele vai falar assim, ó, não fale isso. Isso daí é coisa nossa. Olha só como é que a gente fica com moral com Deus. Diga para o irmão, você quer ter moral com Deus? Vai para o teu quarto, feche a porta e fale com Deus. Aí a gente traz uma palavra como essa, e isso não é nada novo, eu vim aqui chovendo molhado mesmo. Só que, o que o Espírito Santo quer, é fazer com que desejemos isso fervorosamente. A gente precisa desejar, gritar, no quarto, irmão, não grita aqui não, por favor. E dizer, eu te quero, Espírito Santo. Como no início do namoro, você lembra? Rapaz, eu atravessar o Morro da Mineira para o Morro do São Carlos, a bala comendo, irmão, para ver a irmã Leandra. A gente precisa voltar a desejar. A gente fala, eu te amo, Espírito Santo. Aí ele vai dizer, eu também te amo. Mas eu quero que você me deseje. Que você me queira mais do que tudo. Que você me tenha por inteiro. Oh, irmãos, se fosse um homem, eu ia falar um amor obsessivo, o Espírito Santo pela gente. Mas é assim que Ele nos quer. A Bíblia fala que Ele tem zelo por nós, Ele tem ciúme da gente, Ele nos quer. Ele quer que desejemos a Ele profundamente. Coloca para mim, Lucas capítulo 11, versículo de número 13, Vitor. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 13. Se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a... Mas não é assim.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Tu já viu alguém apaixonado assim, irmão? A gente precisa desejar o Espírito Santo. Desejar a vontade dele. Entrar em alinhamento com ele. Porque ele quer fazer coisas extraordinárias. Pastor, já passou meu tempo. Não tem esse negócio de tempo passou, irmão. Independente da sua idade. Pastor, como é que eu sei que meu tempo não passou? Se ele já tivesse passado, tu não estaria mais aqui, filho. Você já tinha partido para a glória. Ainda há um desejo dentro do coração do Espírito Santo, que ele quer passar para você esse desejo, para que você o deseje mais que tudo. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 1 em diante, Vitor. 1 de Pedro capítulo de número 2, versículo de número 1 diz: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda, verso 2, desejai, como bebês a fim de cresceres por meio dele para salvar. Ficou só aí. Tu já viu uma criança quando quer alguma coisa, irmãos? Me dá, pai, me dá, me dá, me dá. Aquela coisa, tu quer dar um tapa nele no meio do mercado, que tu não tem dinheiro. Tu quer dar, mas não tem dinheiro. Pedro está falando, ó, desejai. O puro leite espiritual, que vem da parte de Deus. Como crianças recém-nascidas. Você já viu a criança quando acaba de nascer? Ela já nasce assim, irmão, procurando o peito da mãe. Como é que está o seu desejo pelo Espírito Santo? Porque ele ainda te deseja. Ele ainda te quer. E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para reacender essa chama. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Oh, irmãos! Gemanai, calabaço, benere, calabás. O Espírito Santo de Deus está aqui dizendo, me deseje fervorosamente, mais do que tudo. E depois que rolar esse desejo entre você e ele, pergunte a ele o que ele deseja. Porque o que a gente quer, cara, a gente está cansado de falar, eu quero isso. Eu quero aquilo. Mas a gente precisa ouvi-lo, sabermos o que ele quer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10 em diante, Vitor. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 10. Agora a gente vai ler os outros versículos. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Vem a igreja. Verso 12, 1, 2, 3. Segura aí, Vitor. Vamos lá. Não temos recebido o Espírito do... Você lembra da musiquinha? Eu não te dei Espírito de temor, mas de ousadia. A gente não recebeu esse Espírito. Mas, entretanto, todavia, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela, sim. O Espírito que vem de Deus, ele vem de quê? A fim de quê, irmãos? De compreendermos as coisas que nos são dadas. Na cruz tem libertação para a sua alma. Na cruz tem libertação para a sua família. Na cruz tem intimidade com Deus. Oh, irmãos, o único preço que não tinha como a gente pagar era da salvação, mas a cruz nos deu acesso a vivermos uma intimidade tão intensa com o Espírito Santo. É por isso que você vai ver pessoas dentro dessa intimidade sendo tratadas mal, sendo ignoradas, mas a essência dela, que é o Espírito Santo, retribui de uma forma boa, benigna, porque a nossa essência, ela vem do Espírito Santo de Deus, e ele é bom. Ele é bom. Oh, você pode dizer, Espírito Santo,
Mais forte, irmão, Espírito Santo. Tu és bom. Tu és bom. Oh, aplauda o Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. Ele é bom. Pergunte a ele o que ele deseja para o mundo. Você está antenado? O que está acontecendo no mundo? Ou você acha que o Espírito Santo só age na Peniel? Só age no nosso problema familiar? Não, pergunte para ele em que parte do mundo você se encaixa para orar, para mergulhar em oração. Pergunte ao Espírito Santo o que ele deseja para a sua igreja. Você sabe o que ele deseja para essa igreja que você congrega? Porque se ela andar com o Espírito Santo, irmãos, os maiores beneficiados seremos nós. Então comece a orar em favor do Espírito Santo. Faça, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Porque se tu agir aqui, irmãos, se ele abrir a tampa da chaleira, o negócio vai ficar quente. E pergunte para ele o que ele tem para você de forma pessoal, mas você tem que perguntar. Você precisa ter intimidade com ele. Não se contente em ser apenas frequentador de culto. Vou lá para o culto. Glória a Deus. Quantos creem que Deus faz? Amém. Quantos que Deus transforma? Amém. Quantos creem que Deus pode salvar? Amém. Não, entre no quarto e diga: Senhor, eu estou abalado, mas eu creio naquele Deus que o pastor estava falando, mediante a palavra. Tu pode. Vem me encontrar aqui. O senhor está fazendo acepção de pessoa? Tu foi atrás de Abraão, tu foi atrás de outro, eu estou aqui também. Se cumpre em mim o teu propósito, a tua vontade. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está dizendo para cada um de nós: eu te quero, mas eu te quero dentro do meu propósito, eu te quero dentro da minha vontade, eu quero mexer em áreas que vai modificar totalmente a tua vida. Eu sou o Espírito Santo de Deus. Então pergunte a ele o que ele deseja. Quarta e última, porque a primeira pergunta era que a gente deve conhecer o Espírito Santo. Procure conhecê-lo de forma intensa, de forma coletiva, de forma profunda. Segundo, desejo fervorosamente o Espírito Santo. Terceira, pergunte a ele o que ele deseja, mas não adianta eu fazer nada disso se eu não permitir. Diga: se eu não permitir, nada acontece. A gente precisa dar a chave para ele. Eu parei para você pensar mesmo. Pegar e dar para ele a chave. A chave que transforma. Irmão, o Espírito Santo dá coisa ruim para alguém? O Espírito Santo faz uma coisa que vai destruir a vida de alguém? Ele é vida. Então saia do controle. Saia do controle. Pastor, isso é loucura que o senhor está falando. Eu sei. E eu estou dentro do contexto. É loucura mesmo. As coisas de Deus parecem loucura, porque são discernidas espiritualmente. Saia do controle. Dê a chave para ele e diga: Espírito Santo, está aí. Permito. Eu não vou deixar que as dores da vida anule a essência que há em mim. Eu não vou permitir que meus traumas, as minhas angústias, anule aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Permita ao Espírito Santo. Ele usa pessoas, pode usar um psicólogo para você, como Ele está me usando aqui como profeta para a sua vida, para você permitir a Ele ter acesso a áreas da tua vida.